Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais desta quinta-feira. Hoje nosso papo vai ser sobre os pais que não concordam com a criação dos filhos e como isso impacta na vida do casal. E para isso, estou aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, minha companheira aqui do programa, e também com a Sabrina Vigo, que é psicóloga e tem toda uma bagagem para poder estar abordando esse conteúdo. Então, fica conosco, estamos no ar e estamos iniciando. E agora, então, meu boa noite vai para as meninas que estão aqui comigo no estúdio. A Rosângela, a Sabrina, sejam muito bem-vindas. Rô, de sempre, retornando depois de uma pausinha das férias. E a Sabrina, que já esteve aqui comigo, e mais uma vez. Eu gostaria de deixar aqui o espaço para vocês falarem com o pessoal de casa. Seja muito bem-vinda, Sabrina. Obrigada, Laura. Boa noite, pessoal de casa. Então, eu sou a Sabrina Vigo, sou psicóloga, trabalho na clínica com atendimento de crianças, adolescentes e adultos e em psicoterapia, né? E a minha abordagem de trabalho é a psicanalítica. Maravilha, maravilha. Então, sabemos que muito conteúdo vai ter para hoje, né? E Rosângela, depois de umas férias, fez um programa sozinha aqui também, né? Aceitei o desafio. Isso aí, maravilha. E aí, Que Rô? bom estar de volta. E hoje um assunto importantíssimo para quem está em casa, porque como nós estávamos falando, a grande questão é quais são os casais que realmente concordam sobre tudo? Quais são os casais que têm a mesma visão e que enxergam da mesma maneira situações a partir do momento que têm filhos? Então é algo normal os casais não concordarem sobre tudo, até porque cada um tem uma bagagem, uma visão de mundo, crenças e viveu a sua infância de uma determinada forma e com base nisso acredita que algumas coisas são certas e outras são erradas. E hoje nós vamos ajudar o pessoal de casa a conseguir chegar a acordos mais assertivos na criação dos filhos e também não deixar que aqueles momentos que eles não conseguirem concordar sobre absolutamente tudo, que serão muitos, não impactem na vida do casal, porque muitas vezes o casal começa uma disputa de poder na relação, os filhos são impactados com isso e a relação começa a ficar extremamente desgastada. E, Rô, isso tudo que tu falas é muita verdade para muitas famílias, né? Porque a gente entende que a criação, por vezes minha, do meu marido, é diferente. Então, quando a gente vai aplicar isso, pode ser algo que dê ali alguns transtornos, algumas coisas que a gente não tem toda essa maturidade, por vezes, como pessoas adultas, em ter para poder criar um outro ser. Mas para a gente continuar esse papo, antes eu gostaria só de agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade, ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida, ao Sicredi, gente que coopera, cresce, a Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença, ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu, né? Aquela grande promoção do RP, então dá uma passadinha lá. E agora, pessoal, então, voltando para esse papo aqui que as meninas já deram start e vamos continuar. Então, Rô, realmente, voltando, falando sobre quando um casal decide ter filhos. Porque a gente sabe que tudo vai andando. Tem casais que decidem por não ter e tá tudo certo, né? Mas se o casal diz, eu acho que chegou a hora, a gente poderia ter um filho, né? Então, como são essas expectativas dos casais, né? Até mesmo a gente ilustrando um pouco sobre o que falam, porque é muito romantizado tudo, né? Então a realidade é outra. Mas E que existem duas situações. Existem os casais que conversam sobre ter filhos, mas existe uma maioria esmagadora de casais que têm filhos, que, né, a mulher engravida, descobre que está grávida e que não estava sendo planejado para aquele momento. Até desejavam ter, mas não naquele momento. E aí muitas coisas às vezes são atropeladas, o casal não senta, não faz acordos. Porque a grande questão, assim como no relacionamento de maneira geral, e aí a Sabrina pode falar mais sobre isso, as pessoas acabam criando uma ideia sobre tudo que envolve o coração, de que é fácil,
é simples e é mágico. E nada disso é verdade. Então, o casamento não tem como ser perfeito. O maternar não é perfeito. O educar um ser humano para o mundo não é perfeito. São escolhas que precisam ser feitas, alinhamentos que precisam ser feitos. E eu falo sempre para os casais que eu atendo: aquilo que é combinado não sai caro. Então, a grande questão da expectativa, seja relacionada com aqueles casais que planejaram, engravidaram no momento que eles queriam, ou o casal que descobriu que tem um bebê a caminho, é entender quais são as expectativas individuais. Porque muitas vezes essas expectativas são completamente diferentes. E o casal não conversa, vai resolvendo as coisas à medida que as coisas vão acontecendo. E isso é muito perigoso, porque causa um desgaste, brigas desnecessárias, porque um não conversa com o outro. Muitas vezes um vai lá e toma uma decisão e a outra pessoa se ofende porque ela pensava diferente. Então, as expectativas, elas são normais. Todos criam expectativas. O problema é quando essas expectativas não são faladas para o parceiro ou para a parceira. Quando essas expectativas tomam uma proporção totalmente irreal, como eu já vi muitas clientes minhas vivendo essas expectativas tão grandes e alimentando essas expectativas, tanto durante a gestação como depois que o bebê chegou, e que isso acaba machucando a pessoa, acaba machucando a relação. Então, como tornar esse processo mais leve possível? Conversando, alinhando, fazendo acordos e entendendo que em alguns momentos o casal vai discordar totalmente. E aí o que é importante? Concordar que eles discordam. O que é isso? É quando eu tenho uma opinião diferente da tua e nós duas concordamos que temos uma opinião diferente e chegamos a uma terceira decisão. Nós vamos tomar, então, eu penso assim, você pensa assado, então nós vamos por um outro caminho. Vamos tentar esse caminho C aqui. Ou, quem sabe, eu cedo um pouco, você cede um pouco e a gente vai fazer o melhor para a criança ou para o adolescente, naquela situação que precisa ser conversada e resolvida. Não adianta cada um virar para um lado, ficar emburrado, ficar chateado, sem resolver o que está acontecendo, o que está incomodando. Porque o casal precisa decidir pela criança, pelo adolescente, e isso é importante. Tá certo. E agora, então, Sabrina, falando da questão psicológica, quando um casal decide ter filhos, ou acontece de ter o filho também, e a gente precisa entender que esse casal está assumindo a responsabilidade de criar outro ser humano, né? Então, como a gente pode ver isso? Então, eu fiquei ouvindo a Rô falar, né, e pensei que para além dessas duas possibilidades, né, de ser planejado ou de então acontecer não muito bem no momento que a gente gostaria, né, tem algo também que é cultural e que tem um atravessamento, né, de se espera que um casal tenha filhos, né, então às vezes não se fala sobre isso, mas para se sustentar enquanto casal, né, a gente precisa ter um filho, e aí isso vem muito atrapalhado. Né? Mas isso que tu falou, né? Quando a gente escolhe ser pai ou ser mãe, independente também de ter uma gestação, porque aí a gente pode falar também de quem adota crianças, né? Claro. Também passa por essa fantasia de idealizar esse bebê, de sonhar, de imaginar, né? E aí isso é diferente de depois no real, quando chega esse outro ser humano, né? A gente assume a responsabilidade, então, de criar um outro ser humano. E aí isso exige um trabalho psíquico muito grande, né? Porque, como eu falei, quando a gente imagina ter uma criança, né? Um bebê dentro de casa, isso faz muito mais parte da nossa fantasia, né? Porque a gente imagina e a gente projeta muitas coisas para essa criança e que, inclusive, tem a ver com a própria criança que a gente foi, né? Psiquicamente falando, ter filho, a gente tenta reparar a nossa própria infância. Né? Então, a gente projeta muitas coisas nessa criança. E aí, quando a criança está, de fato, entre nós, no mundo real, tem essa criança real. Então, o desafio já começa que a gente entra num processo de luto, de ver esta criança que é real e permitindo que morram algumas expectativas, né? Algumas idealizações que a gente teve em relação a essa criança para poder acolher esse sujeito na sua singularidade, né? E aí, quando a gente fala de reparar a nossa própria infância, a gente mexe com as nossas feridas, né? Então, esses desentendimentos vêm também muito no sentido de que a gente precisa ter um autoconhecimento, né? A gente precisa conhecer os nossos desejos, né?
a forma, os nossos limites, para poder fazer combinações com o nosso parceiro, né? Então, os desentendimentos, às vezes, não tem necessariamente a ver com a criança, né? Mas tem a ver com aquilo que é difícil para a gente e que se projeta nessa criança, né? Então, acho que a Rô fala muito, né? Eu te acompanho no Insta, sobre autoconhecimento, sobre estabelecer os nossos limites, porque a responsabilidade de criar esse outro ser humano exige que seja uma composição com um companheiro e exige essa flexibilidade, né? De poder conversar e fazer combinações, encontrar soluções para dar conta de todos esses desafios que é ter esse novo ser humano, né? Tá certo. E quando a gente ouve toda essa explicação, Rô, fala muito alto essa questão de a nossa imaturidade bater a porta. Porque é a nossa criança que fala por vezes quando a gente se vê como por exemplo, eu preciso cuidar de alguém, eu preciso estar pronta para educar alguém, mas eu não tenho muito essa noção que às vezes eu faço birra, talvez com meu marido, eu quero que seja como eu quero, e aí a gente tem umas questões que talvez aqui a Sabrina levantou, que é a nossa criança interior falando e sendo, né, estando trabalhando nisso. E as projeções que acontecem. Então, por exemplo, eu atendo casais que estão em processo quase de divórcio, às vezes, por não conseguirem concordar sobre absolutamente nada na relação, e um dos pontos é a criação dos filhos. E quando eu converso com eles sobre o que você esperava desse teu momento, eu vejo que cada um tem uma visão completamente diferente e não conversaram entre eles sobre isso. Eu conversei com uma cliente recentemente que está passando por algumas dificuldades com o parceiro nesse sentido, e ela me relatou, por exemplo, as expectativas que ela foi criando sobre a chegada desse bebê, e a Sabrina falou uma coisa incrível, né? Ela tentando pensar nas coisas que ela proporcionaria a esse filho, que ela não viveu, que ela não teve. Só que, como nada disso foi alinhado, quando o bebê chegou ao mundo e ela começou a querer fazer as coisas do jeito dela, o parceiro falou, não, isso aqui pra mim não funciona, porque eu fui criado de uma outra forma, a minha expectativa é outra. Então, pra ele tinha que ser, por exemplo, a criança quer chorar? Deixa que a criança chore. E ela, não, a criança não pode chorar em nenhum momento. Os extremos, e isso começou a provocar muitos ruídos entre os dois. Mas, no caso dela, especificamente, o que estava vindo muito à tona ali? A dor que ela viveu no passado e que ela não queria de forma nenhuma que o filho sentisse. Então, era algo individual que estava sendo projetado, porque a criança não estava preocupada com aquilo ali. Mas ela estava, e aí eu falei, olha a importância do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é justamente isso, é compreender as nossas próprias dores. Porque eu acredito que a maternidade traz as nossas sombras com uma intensidade à tona muito forte. Tanto as questões do nosso feminino, tanto as questões do nosso servir, porque quando você tem um filho, você está ali à disposição para servir. Tudo vem à tona. Então, existe um processo de até entender esse novo momento e compreender, às vezes, o que é o melhor para a criança, para aquele indivíduo, não para a gente. E falando sobre isso até, a Rê tá hoje nos estúdios, né? Veio acompanhar a mamãe. E eu, enquanto a Sabrina falava, eu lembrava de uma questão que eu tive muitas faltas na minha infância. E quando a Rê nasceu e as coisas começaram a melhorar, eu comecei a desejar em alguns momentos coisas para ela que eram para mim, não para ela. E eu lembro especificamente de uma coisa que foi o balé. Renata foi pro balé porque mamãe queria ir pro balé. E aí chegou um momento que ela, no início ela adorava, né? Gostava, curtia, mas chegou um momento que ela falou, eu não quero mais fazer balé, eu quero fazer jiu-jitsu. Ela queria fazer uma outra coisa, né? E nada a ver. Nada a ver, assim, uma coisa totalmente diferente. E foi um momento que chamou minha atenção, né? A história do rosa, né? Ai, adoro aquela criança de rosa e a criança gosta de azul, a criança gosta de preto, sabe? Então, são questões que muitas vezes a gente tá projetando por amor. É sempre por amor. É com uma intenção boa. Mas, às vezes, isso tá apontando pra gente, tanto homem quanto mulher, Laura, questões que precisam ser resolvidas internamente, questões que não foram curadas, questões que precisam ser ressignificadas de alguma forma também. Tá certo. E o nosso papo vai continuar, porém agora nós vamos para um breve intervalo comercial e agradecendo a todos os nossos patrocinadores, e a seguir nós retornamos para falar mais sobre todo esse conteúdo que está muito especial. Fica
Fica conosco. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Sonhando com um carro novo? Nós ajudamos você a realizar. Conte com a parceria da Sicredi Biraiaras RSMG na 4ª edição do Verão de Carro Novo. De janeiro a março de 2022, com taxas a partir de 0,97 ao mês, sem cobrança de TAC e ainda com condições especiais no seguro. Conte com a gente para curtir seu verão de carro novo. Procure uma das nossas agências e saiba mais. Condições válidas para as agências da Sicredi Biraiaras RSMG. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Voltamos com o programa Algo a Mais desta quinta-feira, hoje falando sobre os pais que não concordam com a criação dos filhos e como isso impacta na vida do casal. Estou aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, e também com a Sabrina Vigo, que é psicóloga. E agora, então, voltando para o nosso papo, meninas, falando aqui, a gente já expôs várias situações e sobre essa questão, Sabrina, que tu tinha colocado também, a Rosângela reforçou, que é, por vezes, as nossas vontades a gente quer, né, colocar para os filhos isso, né? Uhum. E como dizer, talvez, eu imagino que para a educação dele seja melhor isso. O pai já imagina diferente. Uhum. Mas, assim, talvez essa maturidade que a gente precisa estar que provavelmente venha do autoconhecimento, né? Uhum. Acho que não tem um problema de a gente oferecer, né, aquilo que a gente acha que seria legal poder proporcionar para os nossos filhos, né? Porque é uma relação de amor e ódio, né? Quando a gente pensa em ter um filho, a gente lembra de todo o cuidado que a gente teve dos nossos pais, né, com muito afeto, mas a gente também lembra de tudo aquilo que a gente gostaria de ter tido oportunidade e não teve. E aí projeta isso nos nossos filhos, né? E claro que isso é com todo o nosso carinho, né? É uma boa intenção. Mas tudo que é em excesso é prejudicial, inclusive o que é de boa intenção, né? Então a gente pode oferecer, claro que a gente pode oferecer, mas a gente tem que cuidar que esse outro ser humano, né, ele vai ter as continências do ambiente, de tudo aquilo que a gente oferece e propõe, mas ele também tem questões inatas dele enquanto ser humano, né, que são as suas características, a sua singularidade. Então, quando a gente projeta sem dar espaço para que esse ser humano possa manifestar o seu gosto, o seu desejo, a gente acaba assujeitando essa criança, né? A gente acaba trazendo uma dificuldade, inclusive, para ela construir o seu autoconhecimento, estabelecer os seus limites, né? Porque ela fica nesse lugar que ela necessariamente tem que responder à demanda do outro para não perder o amor desse pai e dessa mãe. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com essas projeções, com essas expectativas que a gente tem, porque imaginar é diferente de idealizar, né? A gente imaginar é necessário, a gente fantasiar, a gente desejar, imaginar coisas para essa criança. Mas quando a gente idealiza, é diferente.
Porque a idealização é da ordem de não poder ter falhas, né? Da perfeição, de tem que ser exatamente daquela maneira. E aí isso traz sofrimento, né? E eu acho que tem outra questão também que daí começa a causar atrito no casal, né? Que é a questão dos papéis. E que também tem um atravessamento cultural importante, porque a gente... né, é muito estrutural isso de, por vezes, a gente delimitar papéis pelo gênero. Então, a mulher que tem que cuidar é a mulher que dá banho, é a mulher que dá comida, é a mulher que vai buscar na escola, né? E aí, às vezes, isso não é conversado, né? Inconscientemente, isso vem como se fosse assim que é organizado e assim que tem que ser. E aí começa a sobrecarregar uma pessoa do casal, né? Porque hoje em dia mudou bastante, né? Há algum tempo atrás a mulher realmente passava mais tempo em casa, mas hoje em dia a mulher também trabalha, né? Também tem as suas tarefas fora de casa, né? Fora desse cuidado maternal. E aí, quando a gente escolhe ter filhos, a gente tem que renunciar a algumas coisas, né? A escolha de investir a sua energia, seu amor, a sua atenção para esse projeto, né? De investir em outro ser humano nessa criação. Então, isso também às vezes pode ser difícil para o casal, né? Essa noção muito idealizada do que é a paternalidade, né? E começar a se frustrar por coisas que obrigatoriamente e talvez por um momento tu tenha que abrir mão para dar conta dessa escolha que tu fez, né? E quando a gente ouve também a Sabrina colocando algumas situações como sobrecarrega a mãe, ou por vezes o pai, né? Porque a gente existem pessoas que acabam assumindo mais porque o outro não consegue ou não se sente bem em estar toda hora na função, né? Então a gente sabe como isso é indiferente, por vezes a mãe e por vezes o pai. Claro que a mãe é aquela figura porque é a mãe que dá mamar, é a mãe que precisa estar ligada à criança há mais tempo, né? Então, enfim. Mas, Rô, quando a gente vê essas questões de sobrecarregar e eu quero falar isso porque temos a questão da criação dessa criança vendo pai e mãe brigando o tempo inteiro por questões que ela está envolvida, que é como a Sabrina coloca, que isso depois cai sobre essa criança. E esses papéis, entender, porque quando a gente pensa em ter filhos, a gente logo lembra de algumas cenas, como o videozinho que uma vez mesmo a Rosângela postou no Instagram dela, que mostrava um pai enquanto a mãe estava amamentando na madrugada, e ela precisava ficar mais agachadinha, porque o bebê era recém-nascido e tudo mais, o pai ia e sentava de costas só para a mãe poder ficar com as costas relaxadas, né? Então, assim, entender que tem gente que assume junto, mas tem gente que não. Poxa, é tu que tem que dar mamar, então é tu que acorda, certo? Então, como nós podemos ver também essas questões de deixar bem claro para a mulher não se sentir pressionada quando ela decide ter um filho, quando acaba sendo mãe de alguma forma, né? E ela não sofrer tanto essa pressão, ou mesmo, foi o pai quem quis, agora ele que se vire, né? O casal joga no mesmo time. Para a relação funcionar, os dois jogam no mesmo time. Se um tá jogando contra o outro, não é um time. Então, essa parceria, ela é necessária na relação. Não só para a questão da criação dos filhos, como para várias outras questões, Laura. E o que o casal combina, tá funcionando pro casal, tá tudo certo. Não tem uma regra geral que tem que ser assim ou tem que ser assado. Tem que funcionar para aquele casal. E apesar de que pode acontecer de um homem se sobrecarregar mais, de maneira geral são as mulheres que acabam assumindo mais isso, porque nós temos um poder de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e por vezes a gente acaba usando esse poder de forma muito equivocada e até mesmo entrando nessa corrida de ratos, que é a tal da produtividade, que a gente pega esse nosso poder e a gente vai tentando equilibrar 20 pratinhos ao mesmo tempo e achando que tem que dar conta para não ser fraca, para não ser, né, uma péssima mãe, uma péssima esposa, uma péssima amiga, e a gente fica doente assim. Eu li recentemente um texto de um médico que ele falou que as mulheres estão morrendo de exaustão, que a exaustão das mulheres está provocando, né, desencadeando, sendo gatilho para inúmeras doenças. E eu concordo, porque eu tenho clientes que estão esgotadas, né, com crianças pequenas esgotadas. Por quê?
Porque vem muito dessa questão. A mulher sobrecarregada, e aí quando alguma coisa dá errado, ela ainda tem que ouvir. Não, mas é você que faz isso. É você que está educando. Você errou. Então, se nós somos um time, a responsabilidade é nossa naquilo que dá certo e naquilo que dá errado. Quem fez, fez com a melhor das intenções. E aí, obviamente que a intenção não é o suficiente e por isso que os acordos são necessários. Então, o que eu acredito que é um caminho para quem está no processo? Sentar com outro ser humano que tu ama e conversar sobre os teus limites. E para saber os limites, Laura, a gente tem que se conhecer. A gente tem que saber o que a gente quer, o que a gente não quer, o que aceita, o que não aceita, porque talvez eu aceite uma coisa que você não aceitaria, que na tua visão de mundo aquilo ali é muito desrespeitoso, é algo que não faz sentido para você. Então não tem uma cartilha para os pais dizendo, olha, isso aqui é limite. Não, o casal tem que conversar sobre, vamos fazer cama compartilhada, não vai ter cama compartilhada. Vamos fazer assim ou vamos fazer assado? Vamos educar nesse método, vamos educar naquele outro método. Então são coisas a serem conversadas. E uma pessoa, quando se sobrecarrega, é sinal de que tem peso demais nessa relação. O papel, muitas vezes, começa a ficar trocado também, porque aí a mulher... Eu vou falar da mulher aqui, não quero dizer que os homens nunca acontece com eles. Mas porque eu atendo muito mais mulheres que estão nessa situação de que elas se tornaram mães dos filhos e mães do marido também. E aí é muito pesado tudo isso. Então... é sobre compreender, em primeiro momento, os limites. Então, olhar individualmente e pensar, seja homem, seja mulher, quais são os meus limites? Quais as renúncias que eu terei que fazer se eu estou disposta a essas renúncias? Porque sim, qualquer decisão importante na vida adulta envolve renúncias. A gente tem que abrir mão de coisas e tá tudo bem, nós somos adultos e precisamos fazer escolhas. É uma escolha, muitas coisas são escolhas, né? E é por um tempo, né? No início tu dorme menos, mas depois a criança dorme. Então são coisas, algumas coisas duram pouco tempo. E aí depois vem a questão de entender como chegar no meio do caminho, porque às vezes não dá para impor no outro aquilo que você quer. Então, o que eu posso ceder e o outro ceder? Acordo, gente, não é imposição, que eu chego para você e digo, Laura, você precisa vir de vermelho. Se eu tô fazendo isso, às vezes as minhas clientes dizem, eu fiz um acordo com meu marido e ele não tá seguindo. Aí eu falo, ok, o que você combinou com ele? Eu falei para ele que ele não pode mais, a partir de agora, brigar com os nossos filhos na minha frente. Eu falei, não, você não fez um acordo. Você impôs. Você chegou pra ele e disse, você tem que agir assim. É óbvio que ele não vai, né? Então, você chega pra ele e pergunta, o que você pensa da maneira que você está agindo com os nossos filhos? Você acredita que tá funcionando? Ou você acredita que está sendo a melhor maneira de resolver as coisas dessa forma? Ele vai te responder. E aí você vai fazendo perguntas pra entender o que ele vê. Porque talvez seja uma coisa muito diferente daquilo que você vê. E aí depois você fala, olha, eu tenho uma sugestão para que as coisas fiquem melhores no nosso convívio. Você topa, você aceita, faz sentido para você, ou você tem uma ideia diferente dessa. Se você tiver uma sugestão diferente, a gente debate. Isso é acordo. Acordo a gente coloca na mesa e vê possibilidades e cada um cede um pouco. Aí funciona. Aí tem mais chance da outra pessoa também seguir a parte dela do combinado. Então tem que tomar cuidado com isso. Eu vejo muitas pessoas impondo sem consciência de que é difícil o outro seguir quando é assim. E aí, Laura, vem uma questão muito forte que é esse autoconhecimento que é necessário para você conseguir criar um outro indivíduo para o mundo bem. Vem a questão de compreender as renúncias que serão feitas no processo para a pessoa não se sentir injustiçada. A Sabrina provavelmente fala com muitas mães e pode compartilhar com a gente como que, ou quanto essas mães se sentem por vezes injustiçadas porque acabam se sobrecarregando, ou porque acham que estão fazendo demais e estão recebendo de menos em troca do parceiro, ou porque gostariam que, porque existe um filho, de ter mais do que elas têm da relação e acabam não tendo. Então esse sentimento ele é muito ruim também, porque ele vai fazendo a pessoa não conseguir mais dar o seu melhor, não se sentir mais bem com ela. Então, tudo isso é sobre, ok, escolhi ser mãe, escolhi ser pai. O que nós vamos fazer daqui para frente? O que cada um acredita? Se coloca tudo na mesa, sabe? Em conversas francas, conversas sem tabu, sem essa questão de gênero, né? Eu acho que já passou muito do tempo disso aí.
ir embora. É claro que a gente sabe que foi uma construção feita e que nem tudo vai mudar de uma hora para outra, mas quanto mais casais começarem a adotar uma postura diferente, para que ambos sintam que estão trocando na relação, melhor. Porque uma relação de adultos é uma relação com troca, Laura. A nossa relação com os nossos filhos é uma relação de dar, não de receber. Os nossos filhos não têm que atender às nossas expectativas, os nossos filhos não vieram ao mundo para suprir as nossas necessidades emocionais. Os nossos filhos são indivíduos livres que vão crescer e viver as suas histórias. A pessoa que está ao meu lado, eu assumi um compromisso com essa pessoa. Nós temos um compromisso. Então, o que muda? Muda que com essa pessoa eu faço trocas. Aqui é sobre dar e receber. Não tem dívida, mas é uma troca. E para que a relação fique boa, nós precisamos trocar o tempo todo. Então, essa mulher sobrecarregada não está trocando. Ela só está dando. Essa pessoa que está pegando para si uma responsabilidade sozinha na relação, não está trocando. Seja homem, seja mulher. Então, parar, avaliar a situação, entender o que quer, o que não quer, compreender o que faz sentido ajuda muito. Maravilha. Então, Sabrina, dentro da questão da mãe ali sobrecarregada, sobre esperar muito e ter muito... que na realidade é o esperar por receber mais em troca. Como é que tu vê essa posição? Eu acho que tem isso que a Rô falou, né, da troca e da conversa. Porque o que acontece? Quando a gente não consegue falar sobre como a gente está se sentindo e pontuar os limites e aquilo que a gente entende que precisa ser diferente, a gente se sobrecarrega. E aí a gente vai chegando numa exaustão que gera esse sentimento de incompreensão. E aí o que a gente gostaria? Que o outro adivinhasse magicamente o que a gente quer que mude e que fizesse aquilo para que a gente se sentisse bem, né? E o outro não vai ter bola de cristal. Porque também a Rô trouxe, né, a questão de que, às vezes, o que me incomoda não é o que te incomoda. Então, eu nunca vou adivinhar que é isso que está te incomodando, porque para mim tá tudo bem, né? Por isso que a gente precisa falar sobre as coisas que a gente está sentindo, né? E fiquei pensando também, te ouvindo falar, Rô, que às vezes a gente se coloca nesse lugar de estar sobrecarregado, porque por estar atrapalhado, por não se conhecer... a gente acha que precisa assumir esse lugar de fazer e dar conta de tudo para manter alguma coisa, né? A gente acaba entendendo que a responsabilidade é só nossa de manter aquela relação, de manter aquela família funcionando, né? Então, às vezes, é a gente mesmo que se coloca nesse lugar de estar sobrecarregado, independente de ser o homem ou a mulher, né? E tem uma dificuldade de sair daí porque tem medo inconsciente, né? Não é consciente, é no nível inconsciente de perder alguma coisa, né? Porque a mudança, ela assusta também. E às vezes a mudança vem quando tá mais cansativo e mais pesado manter as coisas como estão do que enfrentar esse desconhecido, né? Tá certo. E tu falou algo também do vídeo, né? Que a Rô compartilhou. Que o cuidar com os filhos também, às vezes, é fazer alguma coisa pelo nosso parceiro, né? Especialmente quando a criança é muito pequena, tem cuidados que dependem da mãe, né? Amamentar, se é no peito, né? Porque mamadeira pode ser o pai, mas enfim. Tem cuidados que necessitam mais da mãe, né? Então, o pai ou a figura que está ali junto com a mãe, o cuidado pode ser com quem precisa estar mais junto com o bebê, né? Isso também é cuidar dos filhos. E aí a gente vai construindo esse clima afetivo com as crianças e talvez vá rompendo nessas questões de gênero, porque a criança vai crescer num ambiente de que não tem essa separação entre papéis definidos e delimitados, né? Que é uma relação de troca e que a combinação é muito singular daquele grupo que se forma ali, né? Porque tem que fazer sentido para quem está naquela família. E o sentido é de cada um, né? Não tem uma receita mágica que vá funcionar para todo mundo. Eu acho que isso é super importante, porque todo esse clima entre o casal é o que vai produzir marca e registro nessa criança, né? E a gente tende a reproduzir a relação que a gente aprendeu na nossa casa, né? Então, provavelmente, a forma como está sendo atrapalhado esse relacionamento e a criação dos filhos também tem a bagagem que a gente traz lá da nossa família e daquilo que a gente viu, né, na nossa vida e na nossa infância. Tá certo. E a gente entra agora em outra questão, que é... Não entramos, porque na realidade eles estão me chamando para os comerciais. Então agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir a gente volta falando mais sobre esse assunto que está super importante. Fica conosco.
Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Sonhando com um carro novo? Nós ajudamos você a realizar. Conte com a parceria da Sicredi Biraiaras RSMG na 4ª edição do Verão de Carro Novo. De janeiro a março de 2022, com taxas a partir de 0,97 ao mês, sem cobrança de TAC e ainda com condições especiais no seguro. Conte com a gente para curtir seu verão de carro novo. Procure uma das nossas agências e saiba mais. Condições válidas para as agências da Sicredi Biraiaras RSMG. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Ponto a ponto. Segunda, às 9 da noite. Voltamos com o programa Algo a Mais desta quinta e hoje estamos falando sobre os pais que não concordam com a criação dos filhos, como impacta nos relacionamentos. E voltando então, vamos falar, Sabrina, sobre a questão, porque muitas pessoas acabam por outras afinidades, por outras questões. A gente se gosta, a gente resolveu casar, a gente se dá bem, mas tem algumas situações que quando os filhos vêm, é que a gente vai se deparar. Por exemplo, a questão cultural, religiosa, enfim, tem diversas formas ali que, por exemplo, eu fui criada de uma forma, meu marido foi criado de outra forma. E isso, para mim, faz sentido que seja, que a religião esteja presente, para ele não faz sentido, por exemplo, né? Então, como a gente vê essas questões também nessa questão de acordos e também imposições para as crianças? Então, talvez quando seja só o casal, né, essas diferenças a gente acaba contornando elas, né? A gente tem a tendência a evitar entrar em conflito. Então, aquilo que é difícil, se sou só eu e meu companheiro, eu vou desviando, né? Eu deixo pra lá, eu troco de assunto, eu me ocupo com outra coisa. E aí, quando tem aquele outro serzinho ali que depende das nossas referências, tem coisas que são colocadas e que a gente precisa conversar e não tem mais como evitar, né? Então, diferente, a gente sempre vai ser diferente, né? A alteridade tá aí, né? A gente nunca vai ser igual, nunca vai... Isso idealizado de que tem alma gêmea, que vai ser tudo perfeito, vai ser fluido, isso não existe, né? E a diferença é legal, é saudável, porque ela abre brecha pra gente construir criativamente coisas novas, né? Porém, tem assuntos que são mais delicados, né? E por isso que é importante conversar enquanto casal, né? Se possível, antes de ter filhos, porque tem coisas que a gente não consegue abrir mão. E aí não tem a ver com estar certo ou estar errado. Tem a ver com aquilo que, pra mim, é o meu limite. E aí a gente precisa se conhecer, né? Porque às vezes a gente acha também que eu não concordo, mas tudo bem, né? Porque agora é algo que não vem à tona. Mas aí quando precisa se posicionar diante desse assunto, é muito violento pra mim. E aí isso vai ter impactos na vida do casal. Porque aí essa diferença entra de uma forma muito agressiva. Porque ultrapassa o meu limite. Eu não tenho como negociar. Para mim não é possível, né? E não é certo ou errado. É da ordem daquilo que não faz sentido para mim. Tá certo, Rô.
Aí temos a questão dos acordos e o que fere um e outro, né? Do inegociável. Aquilo que é inegociável para mim, eu não tenho como tolerar, porque vai ser uma dor diária, não tem como. E a questão é, quem já casou, quem já tem filhos, tem que fazer ajustes. Sempre que necessário, Laura. Casou, você assumiu um compromisso, tá? Não é descartável esse relacionamento. Então, a não ser que exista violência, que aí você tem que pegar e ir embora, não tem que tentar, não tem que nada. Tem que ir embora e se salvar disso tudo. É tentar ajustar e encontrar o meio do caminho. Quando não tem possibilidade, fez o melhor, aí sim, né? Não tem muito o que fazer. Agora, para quem não casou, para quem não tem filhos, sempre conversem sobre isso antes de casar, antes de ter filhos. E não se iludam com essa ideia de que o amor supera tudo. O amor nem é o que mantém uma relação. Existem pilares que são necessários à construção de um relacionamento que funciona no dia a dia. Porque o que importa é se funciona o relacionamento. A questão é o dia a dia do casal. O glamour de um relacionamento é menos de 10%. Para muitos, menos de 5%. Então, mais de 90% do dia é sobre pagar conta, resolver problema, tomar decisões. É coisa do dia a dia que faz uma relação acontecer. E aí, aquela situação do videozinho, né? Aquele pai dando apoio para a mãe naquele momento. Era o melhor que ele podia fazer naquele momento, porque era ela que estava ali amamentando, esgotada, provavelmente. Então, vem a questão do quanto esse casal tá fazendo um pelo outro até para que a relação funcione, para demonstrar esse compromisso, essa lealdade à relação no momento que os filhos nascem, por exemplo, a mãe está esgotada e o pai ajuda e tudo mais. Só que muitos homens já deixam claro que eles não vão cuidar. Muitos, né? E eu tenho clientes que me falam a dor que elas têm hoje no momento atual por terem tido um filho com aquele homem. Porque o pai não se importa, porque ele acha que é a mãe que tem que criar, porque lá na casa dele foi a mãe que criou sozinha, o pai estava sempre viajando. E aí o que vai acontecer? Essa mulher, sem conversar, sem entender o que ele pensa, vai casar, vai ter filhos, e aí quando os filhos nascerem é que tudo isso vai vir à tona. E aí o inegociável nessa parte entra como aquilo que você não abre mão de jeito nenhum. Ninguém deveria conversar o inegociável depois que casa, depois que assumir um compromisso que, teoricamente, é para a vida toda. Se conversa sobre isso antes. Então, por exemplo, a pessoa não abre mão de jeito nenhum. Eu tenho uma cliente que ela está namorando e eles estão nessa fase de vamos dar o próximo passo. Tiveram uma conversa sobre negociável e inegociável. Quando ele falou para ela o que é inegociável para ele, que ela não imaginava, ela começou a ficar em dúvida sobre a relação. Ontem, inclusive, nós falamos mais sobre, ela disse, estou muito em dúvida sobre isso agora no momento. Por quê? Porque o inegociável dele é algo que não esperava. E aí você vai casar e vai ter filhos para descobrir uma coisa dessas? E aí vem a questão, né, de entender que relacionamento, no meu mundo, relacionamento é uma escolha consciente, tá? A gente não pode deixar que as nossas emoções norteiem uma decisão tão importante na vida. Quando você escolhe compartilhar a vida com alguém, é importante falar sobre como lidam com o dinheiro, como lidam com os pais, como vão tratar de assuntos e problemas difíceis na relação e sobre filhos. E se tem uma forma de negociar, então negociável é tudo aquilo que dá para negociar. Eu cedo de um lado, você cede do outro, nós vamos chegar no meio do caminho ou vamos tomar uma outra decisão que não seja nem a minha nem a tua. Inegociável é o que eu não aceito de jeito nenhum, aquilo que eu não estou disposta a passar por cima. Eu tenho os meus inegociáveis, você tem os teus, a Sabrina tem os dela. Os nossos parceiros também têm os deles. E se não for conversado, não tem bolinha mágica para te mostrar o que é inegociável para o outro. E aí é o momento que às vezes uma pessoa até tolera por um tempo, porque eu vejo algumas pessoas tolerando aquilo que é inegociável para elas. Só que isso não tem como funcionar a longo prazo. E é uma tortura diária para a pessoa, porque aquilo ali faz muito mal para ela. É a questão dos 5% do amor, da paixão, né? Uma que paixão acaba, né? Ela se torna amor. E a gente sabe que isso não é um peso grande, claro, mas que na prática acaba sendo a destruição de muitos lares, né? Então tu vê, enquanto tu tá apaixonado, tu até tolera algumas questões que não são, que são inegociáveis dele, mas que pra ti não seria legal. Laura, né? Tem um pesquisador e orientador de casais chamado Gary Chapman, que
que ele escreveu um livro que diz 5 coisas que não te contaram sobre o casamento que você precisa saber. E a primeira coisa é, nunca case apaixonado. Espere a paixão passar. E o que isso significa? Não pule etapas. Existem etapas, existem ritos de passagem. E quando a pessoa pula etapas, na fase da paixão, existe toda uma alteração. Nós estamos vivendo uma alteração psíquica, hormonal. Nós não estamos no nosso estado normal apaixonados. Sim. Então, o que acontece? É um período, e naquela fase tudo é fácil. Naquela fase a pessoa fala assim... Eu vou jogar futebol com os amigos todos os dias. Ótimo, que bom que você tem o teu futebol. Eu sou super a favor do homem ter os seus hobbies. Depois que casa não é mais assim. E vale para os dois lados, tá? Então esse é um exemplo. Então é uma fase que você acha que tudo tem solução. Espera passar, vai conversando, vai alinhando. E aí você vai vendo, né? Mais sobre aquele outro indivíduo. Mas a grande maioria das pessoas que vão nos acompanhar, que estão nos acompanhando, o que está acontecendo no momento? Já tiveram filhos, já casaram e já descobriram que o príncipe é um sapo. Para os dois lados, né? A princesa também é uma sapa. E aí o que acontece? Agora é o momento de ajuste, né, Laura? Agora é o momento de, ok, nós temos essa situação que se apresenta, o que nós vamos fazer? Existem profissionais como a Sabrina para ajudar, o meu trabalho também auxilia os casais, eu não atendo crianças e adolescentes, mas eu sempre encaminho, quando eu começo a atender um casal, eu sempre tenho que fazer encaminhamento da criança. Por quê? Porque a criança já está apresentando sintomas, né? Vários sintomas que são reflexo da relação dos pais que não está funcionando. E aí, nessa criação, né, a criança vai vendo como que esses pais lidam com os problemas, como que esses pais tomam decisões, qual deles ela consegue fazer como aliado, quando ela vai ficando maiorzinha, né? E aí a criança vai se aliando a um. E isso tudo vai prejudicando muito o relacionamento de homem e mulher. Né? O casal não consegue mais ficar bem quando eles não concordam, quando não resolvem, quando aquilo vai virando uma bola de neve. Porque antes era fácil, colocava embaixo do tapete, eram só os dois, né? Vai fazendo de conta. Só que aí quando chega a criança evidencia os problemas. Eu vejo que a criança traz à tona aquilo que não estava sendo olhado, não estava sendo resolvido. E aí existe uma taxa bem alta de afastamento dos casais após o nascimento dos filhos. E nós não podemos culpar os filhos por isso, não é sobre os filhos. E aí vem a minha teoria, de que as crianças trazem à tona o que não pode mais ser escondido. As crianças são como um espelho para o casal. E aí vem o índice, né? Então não vamos ter filhos que nós vamos resolver a relação. Não é sobre isso, não é esse o caminho. O caminho é entender essas falhas. Então, entendendo isso, o filho é o reflexo dos pais. E vamos entender um pouquinho mais, né, Sabrina? Falar isso realmente, deixar bem claro de que talvez a gente deixe de fazer acordos, a gente acha que as coisas estão andando. Porque nós estamos dentro da bola, né? Que talvez quem tá por fora dessa bolha consiga visualizar pai, mãe, a criança, né? Uma profissional, por exemplo, né? As profissionais conseguem ver isso valendo. Mas para quem tá vivendo isso, então daqui um pouco só pra gente alertar de uma forma bem coerente e que seja de uma maneira fácil para quem está em casa, de que sim, é importante que os pais estejam alinhados. Isso. A Rô falou, né, e eu fiquei pensando que quando a criança entra como esse bode expiatório, né, e aí começa a apontar de que a criança é difícil, a criança está com dificuldade, é uma maneira de seguir negando essas diferenças e deixando as coisas embaixo do tapete, né. Vem como uma defesa essa negação, de olhar para si mesmo, olhar para o nosso relacionamento enquanto casal e pensar o que ali não está alinhado, né. Eu recebo muitas crianças, né, que elas denunciam um sintoma que é familiar, né? Então, de fato, claro que a criança, né, acaba chegando no consultório já com um nível de sofrimento, justamente por esse ambiente, mas diz muito mais de uma necessidade de reorganização familiar, desses pais poderem olhar para sua relação e de como isso afeta no ambiente e na criação dos seus filhos, do que uma dificuldade enquanto personalidade, né, enquanto características daquela própria criança, porque ela está manifestando esse sofrimento dentro desse ambiente que ela está sendo criada, né? Então, tem que ter essa conversa, tem que ter essas combinações, tem que poder respeitar esse outro ser humano, né? Porque como é criança, às vezes a tendência é achar que não compreende, que não entende, que não pode falar porque não sabe do que está falando. A criança nos fala muitas coisas
inclusive sem palavras, né? Então a gente tem que estar atento. E outra coisa que a Rô falou e que é importante, né? Que a gente sempre vai ter diferenças de pensamento, sempre vai, talvez, querer propor, né, coisas que não sejam iguais, mas essa conversa entre os pais tem que preservar as crianças, né? Porque aí as crianças, quando elas se dão conta de que os pais discordam e que ela pode se alinhar a algum deles, as crianças começam a jogar com isso, porque elas ficam sem referência do que pode e o que não pode, porque os pais não conseguem se acertar, e elas vão usar isso em benefício próprio para tentar se sentir um pouco melhor, porque elas estão bagunçadas também, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com as discussões, com o alinhamento dos nossos pensamentos. Deve ser feito longe das crianças, né? E em alguns momentos as crianças também podem participar de combinações, né? Quando a gente vai fazer uma rotina familiar, por exemplo, né, a gente não tem que... Então a gente vai pensar enquanto pais como é que vai ser e a gente chega e fala para a criança que tem que ser assim, né? Claro que são os pais que estabelecem os limites daquilo que pode e daquilo que não pode. Mas a criança, ela precisa ser participativa também desse ambiente, né? Para que as coisas começam a se desenrolar. Porque a criança também, conforme ela vai crescendo, ela vai mostrando mais a sua identidade, ela vai questionar, ela vai querer se mostrar diferente desses pais, né? E aí aquilo que não vai sendo resolvido vai se tornando cada vez mais maior, né? E as crianças vão se tornando adolescentes e aí também vão querer colocar a sua singularidade, né? A sua forma de pensar, a sua forma de resolver as coisas. E aí os pais não aceitam, porque daí já não está bem entre eles, daí já é um terceiro também dando opinião sobre aquilo, né? Então, não existe receita mágica, mas existe algo que serve para todo mundo, que é a conversa, né? Tá certo. E ouvindo então um pouquinho de tudo isso, acredito que para quem tá em casa, eu como mãe também, ouvindo e pensando em formas, porque a gente sabe que é um trabalho diário rever todas as situações que acontecem, ver o que tá bom, o que não tá, analisar isso e conversar com o parceiro sem a criança estar junto, né? Porque a gente sabe que a criança estando junto, às vezes a conversa vai indo para um clima mais quente, né? E a gente sabe que tem gente que se controla facilmente, diz, não, é assim, vamos fazer assado e resolve. Tem gente que não, que acaba aumentando o tom de voz e tudo mais, então tudo isso também eu acredito que seja legal para os casais em casa pararem, pensarem e verem a melhor forma de se resolverem sem colocar as crianças no meio. E Rô, considerações finais para o programa de hoje. Preservem as crianças sempre. Crianças não têm que lidar com problemas de adultos, né? Não tem que ter discussão na frente das crianças, na mesa, na viagem, né? Falta de respeito um com o outro na frente das crianças. Então as crianças têm que ser poupadas. E eu vejo muitas vezes as pessoas querendo mostrar para a criança, vou mostrar quem é teu pai, né? Eu vou mostrar o pai que tem, a mãe que tem. A criança não tem que saber nada disso. A criança tem que ser preservada. Quando ela crescer, ela vai ter a perspectiva dela, a visão dela. Então entendam que vocês assumiram uma responsabilidade de adultos. E que, como adultos, vocês precisam encontrar um caminho para resolver. Um caminho que funcione para vocês. E para vocês, eu digo, é você, né, mulher, homem, ou duas mulheres, ou dois homens e filhos, que funciona. O que é isso? Família, depois que a gente casa, é nosso marido e nossos filhos. Pai e mãe são extensão dessa família. Então, aquilo que funcionou na casa deles pode não funcionar na nossa. Nós temos que chegar no nosso acordo. A gente não tem que tomar decisões de casal, e, né, na nossa família, nosso núcleo familiar, indo lá pedir para nossa mãe e para o nosso pai. Né? São crianças que vão pedir coisas para os pais. Nós temos que sentar com o nosso parceiro, com a nossa parceira e conversar sobre o que vai funcionar aqui na nossa casa. Então, isso já resolve um monte de problemas. Talvez as pessoas querem um checklist, né? Com diquinhas, com como fazer. Conversem. O princípio é conversem. Não projetem aquilo que vocês estão sentindo no momento, a dor que você tem. Observe os teus pensamentos, os teus sentimentos associados àquilo que você está desejando, alinhe as tuas expectativas, saiba o que é negociável e inegociável, os teus limites para falar para o outro e peça. Uma outra coisa que faz mágica no relacionamento é você pedir. É você falar o que você precisa do outro, como que o outro pode te ajudar, o que você precisa que o outro resolva. Isso ajuda muito. Só que todas essas coisas, Laura, elas só funcionam quando o casal decide ter uma comunicação assertiva. Porque muitos casais conversam,
É diferente você conversar, de você comunicar de uma forma assertiva, onde nós deixamos, né, por vezes, as nossas feridinhas de lado, a nossa criancinha imatura de lado, e pensamos no que é melhor para esse nosso núcleo familiar. Então, assim existe um caminho, e que é totalmente possível, e com isso nós vamos criar para o mundo seres melhores. Às vezes alguém me fala assim, volta e meia, com muita frequência alguém escreve: ah, não vou mais ter filho porque olha o mundo do jeito que tá. Ou não vou ter filho porque o mundo tá muito difícil. E aí o que eu, Rosângela, penso? Eu sou uma pessoa boa. Eu, Rosângela, sou uma pessoa boa. Eu casei com uma pessoa boa. Então, nós estamos fazendo um ser humano bom pro mundo. Se nós tivermos mais filhos, então nós somos a mudança. Quando nós criamos um ser humano bom pro mundo, que é o nosso legado, né? Eles vão seguir da maneira que eles acharem melhor, né? Mas é aquilo que a gente passa para eles, aquilo que a gente transmite, esses valores positivos. E essa consciência de que um dia este ser humaninho vai crescer e vai ter a sua família. Então, eu vi ontem a capa de um livro tão bonito. Eu não li o livro, mas eu vi o livro que diz assim, ó, o machismo, a cura, como que era? A cura do machismo são os homens. E o que essa autora fala? Justamente sobre a educação que esses homens vão ter agora, que vai resultar lá na frente em homens diferentes. Então, os meninos de hoje serão os pais do futuro, os maridos do futuro. Então, como que a gente cura esse machismo nesse momento? Mudando o que nós temos na nossa família, mudando a forma de tratar, mostrando para o nosso parceiro outras possibilidades, porque tem uma questão também, Laura, para encerrar, que é, às vezes o nosso parceiro vem de um ambiente que ele não aprendeu coisas. Ele via daquele jeito, estava certo. Claro. E aí, pra ele, tá certo daquele jeito. Então, também não é sobre você educar. A gente não educa adultos, né? Não é nosso papel. Mas você mostrar pro outro ser humano aquilo que você vê pra mostrar que existe um outro caminho diferente daquele que ele aprendeu. Então, assim, o casal consegue caminhar na mesma direção e os filhos ganham muito com isso. Maravilha, Rô. Te agradeço pela participação de hoje, mais uma vez, aqui no programa. Um assunto que é super especial foi trazido por ti. Então, um agradecimento especial. E, Sabrina, também te agradecendo e deixando espaço para as tuas considerações finais neste dia. Acho que a Rô falou tudo, né? Que a gente precisa preservar a infância, né? Preservar as crianças das nossas dificuldades, né? A criança é um ser vulnerável e ela depende dessas contingências ambientais, né? E ambientais a gente fala o ambiente familiar que está ali para dar todo o suporte, né? Então a gente precisa deixar que as crianças sejam crianças, que elas não assumam as nossas responsabilidades enquanto adultos, né? E aí a infância depende que a gente dê meios, que a gente ofereça ferramentas para que essa criança se desenvolva, né? E que a gente dê referências que sejam consistentes, porque a gente escolher ter um filho não é uma escolha episódica, né? Ela precisa ser consistente e isso é uma escolha de longo prazo, né? Então a gente precisa ter consciência disso e conversar sempre, porque muitas coisas, né? A maioria das coisas se passa a um nível inconsciente, né? A gente é regido por muitas forças daquilo que nos marca, que não está exatamente na nossa consciência, né? Então, esses não ditos, esses posicionamentos que a gente vai reproduzindo, eles criam um clima afetivo que, por mais que a gente não tenha uma fala violenta e agressiva, tem esse clima afetivo que deixa esse registro, né, de algo que está ali atrapalhado. Então, a gente precisa se conhecer, estabelecer os nossos limites e ser honesto com a gente mesmo, né? Porque esse comportamento que a gente tem de se achar responsável por manter as coisas e aí ter que ir empilhando o prato para não estragar algo que a gente acha, né? A gente alucina, a gente delira, que é pura e simplesmente nossa responsabilidade. Isso traz consequências muito graves, né? E que em algum momento a gente vai se deparar e vai ter que se posicionar. E aí vai ser muito mais sofrido, né? Porque a gente aumentou esse fantasma potencialmente.
Tá certo. Então, Sabrina, muito obrigada por todas as dicas de hoje, Rô. Agradecendo também a quem está em casa, que nos acompanhou com esse papo aqui, que é muito conteúdo bom, fazer a gente pensar, repensar em atitudes, mas pensando também que a nossa família se torna muito mais forte e muito mais feliz, né, com algumas pequenas atitudes que a gente vai tomando no dia a dia. Então, pessoal, agradecendo as meninas aqui, a você que está em casa, convido para que continuem na programação da Conecta Mais e nos vemos amanhã novamente em mais um programa Algo a Mais. Até! Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Sonhando com um carro novo? Nós ajudamos você a realizar. Conte com a parceria da Sicredi Ibiraiaras RSMG na 4ª edição do Verão de Carro Novo. De janeiro a março de 2022, com taxas a partir de R$ 0,97 ao mês, sem cobrança de TAC e ainda com condições especiais no seguro. Conte com a gente para curtir seu verão de carro novo. Procure uma das nossas agências e saiba mais. Condições válidas para as agências da Sicredi Ibiraiaras RSMG.